Olá, meus amigos, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, boa madrugada. Eu não sei em que momento da vida, em que espaço do tempo você vai ouvir esse conteúdo nessa plataforma de podcast e nem tampouco quando é que você vai acessar o meu blog para poder tomar conhecimento dessa história que vai ser contada aqui agora. Sim, eu estou aqui do lado da senhora Darcy Mills. Ela tem 65 anos, é moradora aqui de Joinville e ela vai partilhar conosco o seu antes e depois da pulseira Acmos. Vem comigo! Oi, dona Darcy, tudo bem com a senhora? Oi, tudo bem? Tô ótimo e me sinto muito melhor estar aqui na sua presença depois de ouvir inúmeras histórias ao seu respeito, dona Darcy. Após ouvir essas histórias, eu vim conferir pessoalmente e também compartilhar essa tua história aí com o mundo da internet, o mundo da web, onde muitas pessoas serão alcançadas e impactadas pelo que a senhora tem a contar para nós hoje, começando 2010, dona Darcy. Como é que estava ou o que aconteceu com a senhora nesse ano de 2010? Como é que foi seu ano para a senhora? No ano de 2010, eu tinha desenvolvido uma doença chamada polineurite, que é consequência da diabetes. Eu não sabia que eu tinha diabetes, mas aí com a polineurite é uma infecção dos músculos e nervos que causa muita dor. Eu tinha perdido já toda a musculatura das pernas, dos braços, também do diafragma, que também cheguei a perder o paladar. Eu vomitava, andava com a sacolinha plástica na mão, tudo pela fraqueza do diafragma, e tinha muita tosse também. Tudo isso decorrente da polioneurite. Do polineurite. Sim. Sim. Lembrando então, quando a senhora desencadeou essa doença, né, mediante uma diabetes que a senhora não sabia que tinha, né? E a senhora perdeu a força, dona Darcy? Perdi a força. Eu dependia de cadeira de banho, cadeira de roda, tudo, e dependia totalmente para banho, tudo de outras pessoas. Eu estive 3 meses na casa da minha irmã, que cuidava de mim. A água que eu tomava não tinha sabor. Eu fiquei muito tempo sem poder me alimentar. Eu tomava um suplemento com um copo de leite, 2 colheres de suplemento com um copo de leite, que era a minha alimentação por um dia. Eu cheguei a perder peso, muito peso. Eu era só pele e osso mesmo, né? Ou seja, era um raio-x ambulante. Raio-x ambulante mesmo, Ô, dona Darcy, aí a senhora foi ao médico e como é que o médico ajudou a senhora a resolver esse problema? Daí comecei a fazer os tratamentos, eu fui no médico, daí demorou muito para eles descobrirem, né, que era polineurite mesmo, tudo. E aí queriam passar um monte de medicamentos também, porque eu fiquei 3 meses sem dormir uma noite, que era muita dor, porque era dor, parece como um choque elétrico, porque era no sistema nervoso mesmo. Era muito intenso, né? Muito intenso, sim, tudo, né? 3 meses sem dormir? 3 meses sem dormir. Como é que a senhora conseguiu sobreviver a isso, dona Darcy? E junto com tudo isso também busquei muito a Deus, né? Daí, quem cuidava de mim era a minha irmã, e daí ela tinha que me erguer para levar para o banheiro, ela tinha que me dar banho, tudo. Daí um dia eu percebi também que isso estava causando peso, estava sendo um peso para ela, né? Sim. Daí naquele dia, eu chorei muito, assim, eu nunca fui de reclamar, naquele dia eu chorei muito. Eu falei assim para Deus, eu sei que o Senhor tem poder para me levantar ou me leva, mas eu não quero mais ser peso para os outros. Daí eu abri a palavra, portanto é pela fé.
Aí comecei pela fé, daí falou muito também do Abraão, da Sara do Abraão, Romanos 4,16 em diante ali, Abraão não olhando para a sua idade, seu corpo frágil. Aí comecei a me imaginar que eu estava ali assim, que nem Abraão. Comecei a buscar forças e daí logo eu pedi a Deus uma direção, eu reagi, eu disse, leva embora o andador, leva embora a cadeira de banho. Eu comecei a me arrastar, a me erguer, fui pelas paredes, fui soltando a mão, consegui dar um passo, 2 passos, e só que foi uma luta assim. Muito foi um processo, né? Foi um processo. Que partiu de uma decisão que a senhora tomou. Sim. E nisso daí depois chegou que conheci a Celinha, que é a mãe do Michael, chegaram que eu estava negociando, trabalhava com filtro de água. Então, mas nesse espaço que a senhora conheceu a Celinha, a mãe do Michael Rodrigo, inclusive o Michael Rodrigo, ele é um rapaz que tinha um pet shop, eu ainda vou contar a história dele para vocês aqui, pessoal. Nesse espaço aí de tempo, demorou quanto tempo, de 2010 até a senhora conhecer a dona Celinha, a mãe do Michael? Foi em 2000, eu conhecia ele já, mas em 2014 que daí ela veio me apresentar a tecnologia para a senhora. Tecnologia. Então, de 2010 a 2014, a senhora sofria com esse problema da polioneurite? Polioneurite, daí eu estava com muitos medicamentos também, tudo. E daí depois disso, daí que veio daí a tecnologia. A tecnologia. Então a senhora conheceu a mãe do Michael, a senhora Celinha, e a senhora estava negociando com ela um filtro de água. Sim. A senhora vendia filtro de água? Sim. Como é que a senhora conseguiu forças para poder trabalhar assim no tete-a-tete, para negociar com seus clientes? Eu tinha em casa e elas vinham me visitar. A senhora já tinha um próprio negócio em casa, ou seja, porque a senhora não tinha condições de andar, né? Não. Inclusive, eu quero aqui, meus amigos, eu quero convidar vocês nesse momento que está ouvindo esse conteúdo aí, clica aqui no link anexo a esse podcast, que você vai conhecer também a história de 2 senhoras a qual sofriam com labirintite e hoje não sofrem mais pelo uso da tecnologia do bracelete quântico Acnos. A dona Darcy está aqui hoje, ela vai partilhar já conosco, entrar mais a fundo nesses detalhes. Dona Darcy, aqui em off, quando a gente estava conversando, a senhora estava me pontuando que o seu falecido esposo, que veio a óbito em 2010, né? Sim. Câncer no esôfago, né? Na laringe. Laringe. E vocês andavam pela rua, as pessoas ficavam perguntando quem é que ia primeiro. Sim. Né? Sim. Hoje a gente ri, mas a gente sabe que isso é meio trágico, né? Tanto as pessoas pelas ruas e como os parentes também, né? Todos os vizinhos. Ou seja, eram 2 casos sem esperança. Sim. E como é que foi que agora sim, dona Darcy, vamos entrar então na tecnologia. Como é que isso começou a ser realmente revertido? Por quê? A senhora já contou que se recusou a tomar os tarja pretas, né, para dormir, que os médicos queriam recomendar para a senhora. Ficou 3 meses sem dormir, né? Então foram anos de sofrimento para a senhora, né? Foi. Não foi fácil, né? Não. Então, a partir de 2014, a senhora Celinha veio aqui negociar um filtro com a senhora. Conta então essa história pra gente aí agora. Sim, aí nós resolvemos, ela estava precisando de um filtro e ela veio daí oferecer uma troca pelos braceletes. O Michael fez o teste comigo, inclusive o teste do equilíbrio, porque pelo problema na musculatura... A senhora não tinha musculatura nenhuma, cara? Não, eu não tinha nenhum equilíbrio também, né? Eu andava sempre apoiada ou numa bengala ou alguma coisa assim. Né? E daí ele fez o teste do equilíbrio e daí nós fechamos o negócio. Eu entrei e fiz a minha adesão na Acnos pela troca. Pela troca do filtro. A senhora não achou que estava entrando no conto do vigário, não? Uma pulseirinha dessa vai me dar... Eu, no fundo, eu sentia isso que era uma resposta vinda de Deus já, né? A senhora entendeu que era uma resposta àquela oração de 2010. Sim. 4 anos depois, Deus te respondendo. E só que os meus filhos eram muito... Incrédulos, tudo, né? Aí coloquei a pulseira no braço. Aí, pouco tempo depois, eu estava vendo uns ciscos no quintal. Isso que eu ia perguntar para a senhora agora. A senhora colocou a pulseira no braço. Quanto tempo demorou
para a senhora sentir a resposta de uma melhora no teu sistema? Uns 3 dias. 3 dias a senhora já percebeu uma melhora? Porque eu não tinha força assim para erguer alguma coisa, assim para arrumar um lençol na cama, e eu perdi o equilíbrio, tudo, né? Uhum. E daí aquilo já estava me incomodando no quintal. Digo, eu vou lá, vou tirar isso. Peguei, levei longe. E daí no outro dia... Ou seja, uma mulher que andava se arrastando, a qual os motoristas dos ônibus falavam, não precisa nem pagar passagem, entra aqui de graça. Sim, foi assim. E consegui pegar um galho de árvore grande, esse galho era, dona Darcy? Sim, sim. E arrastar e jogar para o outro lado, os seus filhos devem ter ficado pasmo, né, com uma coisa dessa, né? Sim, eles só ficavam observando. Né? Uhum. E daí outro dia eu estava, que tem a varanda grande aqui, né? Eu estava vindo à casa do meu filho, que é um pouco mais abaixo ali. Estava vindo da casa dele, eu queria entrar na casa, a porta estava trancada. Deixaram a senhora pro lado de fora? Só que daí eu percebi que a janela estava aberta. Sabe, o uso da pulseira, ele aumenta a elasticidade, a força e o equilíbrio, né? Aí entrei pela janela. E isso tinha quanto tempo que você usava a pulseira quando a senhora foi fazer essa aventura aí? Isso aí foi mais ou menos um mês. Um mês depois? Um mês depois. Interessante. E a janela não é baixinha não, né, dona Darcy? Estou vendo ali a janela da senhora ali, não é muito baixinha não, né? Não, não é baixinha, não. E a senhora subiu na janela? Subi, entrei pela janela, sim. Não teve dificuldade não de entrar pela janela? Não, não. Eu fiquei muito feliz, né? Interessante, né? E Para a senhora esse foi um teste final, né? Foi, sim. A senhora acreditou que você estava fazendo isso? Não. Quando a senhora puxou lá o galho grande lá, oh, meu Deus do céu, a senhora acreditou nisso? A senhora mesmo fazendo, puxando o galho? Pois é, para quem não dava nem conta de segurar o lençol da cama, né, e depois começar a fazer. Dona Darcy, a senhora tem 65 anos, certo? Sim. Em 2010 a senhora tinha 64, 56, quer dizer, 56. Sim. Passaram-se 10 anos, né, de 2010 para cá. A gente já volta a falar um pouco mais da tua história, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui que para mim é importante. Como que é a Dona Darcy hoje? Hoje eu me sinto assim, como se tivesse uns 30 anos. Eu cuido da casa, faço todo o serviço de casa. Hoje estou criando uma horta orgânica, tudo eu cuido. A senhora que planta, a senhora que cuida, ou seja, a senhora tem uma vitalidade fenomenal, né? Sim. Comparado a 2010, é outra Dona Darcy de fato. De fato, sim. Então, a senhora disse que tinha diabetes? É isso ou tem diabetes? Diabetes eu tenho, mas está controlada. Perfeito. Tá, e como foi que a senhora descobriu que o causador da sua polioneurite era uma diabetes? Foi feitos os exames, né? Os exames, tudo, e aí foi constatado que tive diabetes. E depois de um tempo, lá em 2015, né, eu tive um estresse emocional muito grande, e aí eu tive um pico eu fiquei inconsciente, meus filhos me levaram para o hospital. A senhora teve um estresse emocional muito grande em 2015, mediante ao correria do dia a dia, e a senhora foi parar no hospital. Sim. Mas nesse dia, a senhora sabendo que tinha diabetes, a senhora fez alguma coisa errada que pudesse elevar essa diabetes? Não, eu também tinha comido os doces. A senhora comeu doce, né? Uhum. Doce. Aí tem aqui, pessoal, que eu tô aqui, antes de a gente começar a gravar, eu fiz uma entrevista em make-off com a Dona Darcy, para poder entender toda a história dela. Então, eu já sei que em 2015, quando a Dona Darcy fala que ficou inconsciente, que ela teve um pico na sua diabetes, a sua glicose foi a quanto, Dona Darcy? 921. Como é que a senhora está viva aqui hoje, Dona Darcy? Ai, graças a Deus, e graças também à tecnologia da pulseira, das roupas que eu já estava usando há mais de um ano, né? Foi mais de um ano que eu já estava usando. Então, quando os meus filhos, porque eu não me lembro disso, mas meus filhos que me levaram e conversaram com os médicos, tudo assim, né?
Aí os médicos falaram, sim,